Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Yahushua, Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 12. A operação do engano. Extraterrestres, OVNIs, Cristo cósmico, a religião nova era, nova ordem mundial e o fim dos tempos. Os aderentes da nova era estão afirmando que extraterrestres realmente existem e que estão tentando ajudar os terráqueos a alcançar um nível novo e mais elevado de consciência, que permitirá o aparecimento do Cristo cósmico. E se você, meu irmão, não acredita simplesmente, vá a uma livraria especializada em livros de nova era e veja quantos títulos eles têm sobre vida em outros planetas e OVNIs. Ou então, faça uma pesquisa em algum site de busca na internet, procurando os termos Nova Era ou New Age. E no sistema de pesquisa, creio que encontrará muita matéria sobre isso. Observe na listagem quantas vezes aparece OVNI ou extraterrestres. Mas por que os aderentes da nova era estão tão entusiasmados a respeito dos extraterrestres e OVNIs? Vamos examinar esse fenômeno interessante por OVNIs e extraterrestres. Ou seja, vamos examinar esse fenomenal interesse por OVNIs e extraterrestres. Os extraterrestres são mostrados em filmes, propagandas de televisão e livros de ficção científica exatamente como nós em muitos aspectos, muitos inteligentes e mais avançados tecnologicamente, seres amigos que vivem em paz,
podendo assim ensinar a humanidade a viver na paz. Tem somente nossos melhores interesses em vista. É parte de um processo de condicionamento para a chegada dos seres dos outros planetas. Em 1982, Michael London, do jornal Los Angeles Times, reuniu um grupo de 8 pessoas que tiveram experiências de encontro com OVNIs e seres de outros planetas para assistirem a uma pré-estreia do filme ET, de Steven Spielberg. Ele observou as seguintes reações do grupo ao filme. É um filme real, não um romance. Ele observou que é parte de um processo de condicionamento e preparação da população para a chegada dos seres dos outros planetas. O filme é um veículo. Ele convence o público a não temer os fenômenos paranormais. E que melhor lugar para começar senão com as crianças? Tudo está sendo voltado para as crianças. Tudo está sendo feito voltado para as nossas crianças e tem sido assim há mais de 30 anos. Portanto, a primeira geração que foi condicionada agora está tendo seus filhos, que também serão condicionados. E pergunto, qual o propósito? Lembre-se que a indústria do cinema e televisão são abertamente hostis ao cristianismo e são aderentes da nova era. Lembre-se também que o objetivo número 1 da nova era é preparar o cenário para o aparecimento do anticristo ou antimessias. Vamos examinar os frutos dos OVNIs, examinando os relatos das pessoas que foram contactadas por eles. E uma fonte excelente é o cientista francês Jacques Vallée. E em seu livro Messengers of Deception, UFO Contact and Cults, Mensageiros da Enganação, Contatos com OVNIs e Seitas. Vallée é um cientista renomado internacionalmente. Ele apresenta a visão de um cientista não cristão sobre o assunto. Mensageiros da Enganação, Contatos com OVNIs e Seitas. Vejamos quais são os assuntos que os alienígenas estão ensinando às pessoas contactadas. Primeiro, experiência fora do corpo. Segundo, comunicação espírita. Terceiro, escrita automática ou psicografia. Quarto, algumas pessoas entram em transe e vozes lhes dão as mensagens. Quinto, os OVNIs utilizam a energia dos cristais, até como propelente. Sexto, algumas pessoas que passaram por essa transformação espiritual começaram a ter uma maior percepção psíquica. Sétimo, pensamento transplantado, feito via hipnose, e aconselho, fique longe da hipnose, mesmo que seja para propósitos terapêuticos. Oitavo, sessões. Nono, doutrina sobre a existência de raças superiores, de pessoas com missões escolhidas, referenciais à Atlântida e a antigos astronautas. Observe que isso vincula os OVNIs com o nazismo.
E lembre-se, a nova ordem mundial é nazismo com outra roupagem. Décimo, a expectativa de uma inteligência superior está sendo ou está começando a aparecer uma forma de adoração. 11º, os extraterrestres utilizam terminologia padrão da nova era na comunicação com os humanos contactados. A melhor ilustração disso é que o ensino que os mestres elevados da hierarquia estão se preparando para intervir novamente na história mundial e levar a humanidade a um nível mais elevado de consciência. Eles selecionarão um homem e o capacitarão com poderes e conhecimentos sobre-humanos. Esse homem nos conduzirá a um novo governo e a uma paz mundial. UFO and Time Delusion. OVNI, a ilusão do fim dos tempos. David Lewis. Quem é esse homem que será selecionado? Maitreya, o Cristo cósmico, Cristo da nova era, o bíblico anticristo, o bíblico antimessias. Essas combinações em palavras e conceitos mostram claramente que os espíritos guias dos autores de livros da nova era são os mesmos espíritos dos extraterrestres. Ou será que significa que os extraterrestres são os espíritos guias que instruíram os autores do livro sobre nova era todo esse tempo? Todas essas práticas são ocultismo clássicos. Além disso, como autor cristão, David Lewis diz em seu livro UFO and Times Delusion, sem exceção, todas as pessoas que afirmaram terem contatos com extraterrestres têm uma coisa em comum. Todos tiveram envolvimento anterior com atividades metafísicas ou seitas. Alguns estavam envolvidos na adoração a Satanás, feitiçaria, fenômenos psíquicos, nova era e canalização. Aqueles envolvidos em contatos diretos com OVNIs e extraterrestres já tinham uma conexão com o lado escuro do mundo sobrenatural. Assim, as pessoas que hoje se entregam às atividades satânicas em um grau ou outro são aqueles que estão sendo usados para enganar ainda mais as outras pessoas e levantando ou levando as crenças em OVNIs e extraterrestres adiante. Em seguida, Lewis acrescenta essa consolada afirmação: nenhum cristão já teve um encontro direto com o suposto ET. Repito, nenhum cristão já teve um encontro direto com o suposto ET. Extraterrestres, OVNIs, Cristo cósmico e a nova ordem mundial. Agora vamos examinar os objetivos declarados dos OVNIs. E faremos isso comparando com os objetivos do movimento da nova era, que busca o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Observe também que esses são os objetivos do comunismo,
o que prova nosso ensino que o comunismo sempre foi um soldado do exército iluminista, para que a nova ordem mundial pudesse ser implantada. 1. Non, ou nova ordem mundial. Abolir todos os governos constituídos. OVNIs. Abolir a democracia em favor de uma ditadura. 2. Non, ou nova ordem mundial. Todas as religiões precisam ser abolidas. OVNI. Todas as religiões precisam ser abolidas. 3. Non. Estabelecer um governo mundial. OVNI. Estabelecer um único governo mundial, uma ditadura utópica benevolente. 4. Non, nova ordem mundial. Todas as religiões do mundo são iguais e um dia serão combinadas em uma só. OVNIs. Todas as religiões do mundo são iguais. Assim, os objetivos dos OVNIs concordam perfeitamente com os da nova ordem mundial. E, além disso, os extraterrestres dos OVNIs estão ensinando a seus contactados conceitos que, se posto em práticas, cumprirão as profecias bíblicas referentes aos últimos dias. Primeiro, uma única economia global, ou uma única economia mundial. Segundo, eliminação do dinheiro, economia sem papel moeda. E terceiro, haverá uma paz mundial, haverá uma paz universal. Meus amados, o apóstolo Shaul Hachalia Paulo faz advertência profética em 2 Coríntios 11:14. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Para condicionar as pessoas a acreditarem nos conceitos da nova ordem mundial, Satã faz seus demônios manifestarem-se fisicamente como extraterrestres, viajando em OVNIs, completos com máquinas altamente sofisticadas. E eu aconselho não subestimar Satã. Não subestime Satã. Ele é o príncipe deste mundo e recebeu do Eterno a permissão de intervir dessa forma inusitada no mundo de hoje. Os resultados serão assombrosos. Isso mesmo. Os resultados para a humanidade serão assombrosos. Como vimos, os extraterrestres em seus OVNIs estão ensinando doutrinas ocultistas de demônios para os seus aderentes e contactados. A realidade chocante é que Satã tem manipulado os eventos mundiais para implantar um governo mundial, unificando a economia e as religiões, e para isso utiliza sociedades secretas, o comunismo, o nazismo, o movimento de nova era e os OVNIs. E o que se dará? A fusão final que criará a nova ordem mundial está quase completada. Isso mesmo. A fusão final que criará a nova ordem mundial está quase completada. Os seres extraterrestres, alienígenas e as naves espaciais não são nada mais que manifestações demoníacas
que o Espírito Santo permitiu que ocorram no nosso reino material nesses últimos tempos. Reafirmo, os seres alienígenas extraterrenos e as naves espaciais não são nada mais que as manifestações demoníacas que o Espírito Santo permitiu que ocorram no nosso reino material nesses últimos tempos. Não se engane a respeito do fato de que a vasta maioria das pessoas está pronta para ser enganada. Isso mesmo, e fique atento. Não se engane a respeito do fato que a vasta maioria das pessoas está pronta para ser enganada. O autor cristão David Lewis afirma em seu livro UFO and the Times Delusion que um cristão teria dificuldades em falar sobre a existência de demônios para uma pessoa média não religiosa e, em certa medida, até mesmo para algumas pessoas religiosas. A maioria das pessoas nos círculos cristãos tem pouca consciência sobre qualquer tipo de atividade sobrenatural. O autor, Lewis, está correto ao afirmar que hoje a maioria das pessoas, incluindo muitas das que consideram cristãs, não tem a menor compreensão sobre a realidade dos demônios. E isso é uma grande verdade. Satanás, é claro, aproveita-se desse fato. Satã tira proveito deste fato. Satanás passa então para a próxima etapa, para convencer os homens que, se algo funciona, então deve ser verdadeiro. Assim os homens tornam-se supersticiosos às crenças do Criador. E desta forma também os homens tornam-se suscetíveis às atividades demoníacas, pois seus sistemas operam com grande poder. Isso mesmo. Assim os homens se tornam suscetíveis às atividades demoníacas, pois seu sistema operam com grande poder. E além disso, esses homens são capazes de identificar adequadamente esse poder demoníaco, pois mentalmente já descartaram a possibilidade de seres sobrenaturais. Finalmente, inicia-se em estágio de frequência cada vez maiores e mais forte a enganação final com os extraterrestres, os seres do espaço, e o fenômeno dos OVNIs começam a aparecer com maior frequência e a fazer contato. Como os homens não acreditam na existência dos seres sobrenaturais, acabam aceitando a mentira que os seres contam, que são uma raça alienígena proveniente de um outro planeta, onde há um desenvolvimento tecnológico e espiritual muito maior e superior que o da Terra. Portanto, quando os extraterrestres desse mundo muito mais avançado dizem qual é a sua religião, esperam que a aceitemos, rejeitando nossas religiões ignorantes,
desinformadas e fora de moda, e especialmente o cristianismo. Prestem atenção. Em tempos antigos, a história da enganação continua. Seres de outros planetas visitaram a Terra e interviram na história para dar ao homem maior conhecimento, com o qual pôde construir as maravilhas do mundo antigo, como as construções megalíticas e monolíticas, incluindo as pirâmides. Finalmente, a história ensina que os alienígenas fizeram uma experiência genética que mudou os humanos da idade da pré-história para o homem moderno dos últimos milhares de anos. E agora, chegou o tempo, dizem os extraterrestres, falando por meio daqueles com quem têm contactado, para eles intervirem novamente na história mundial. E desta vez, intervirão para salvar a humanidade de si mesma, das guerras, dos conflitos, da ignorância espiritual e das ameaças ao meio ambiente. Esses seres de outros planetas farão tudo isso selecionando um homem que será dotado de um nível especial de consciência e que poderá levar o mundo a esse mesmo nível de consciência. E, logicamente, esse homem será Maitreya, o Cristo cósmico, o Cristo da nova era, o anti-Messias, o anticristo. E não se deixe enganar. Conforme Bill Cooper afirma em seu livro Behold a Pale Rose, eis um cavalo branco, ou melhor, eis um cavalo amarelo. Os planejadores da nova ordem mundial têm planos para causar terremotos, guerras, o aparecimento de um Messias, a aterrissagem de naves espaciais e o colapso econômico. Eles poderão provocar todas essas coisas apenas para ter certeza que tudo dará certo. Os iluministas têm todas as bases já cobertas. E o que vai acontecer? Os anjos do exército de Rassatã logo se manifestarão fisicamente como seres de outros planetas, chegando em frotas de carruagens de fogo, em carruagens celestiais, naves espaciais conhecidas como OVNIs. Isso mesmo. Os anjos caídos do exército de Rassatã logo se manifestará fisicamente em nosso mundo, como seres de outros planetas, chegando em frotas de carruagens de fogo, em carruagens celestiais, naves espaciais conhecidas como OVNIs. E o plano? O plano prevê que essas naves apareçam de repente em todos os lugares simultaneamente. Alguns desses seres descerão diante dos palácios dos governos para conferenciar com os próprios presidentes. Alguns aparecerão nas Nações Unidas. Outros aparecerão em outros edifícios públicos em todo o mundo. Seres extraterrestres aparecerão na frente das casas das pessoas. E a população? A população ficará absolutamente desconcertada.
totalmente chocada. Esse é o plano. Esse é o objetivo. Ele pode ocorrer antes do arrebatamento da igreja. E precisamos estar preparados para lidar com sabedoria com esse fenômeno planejado. A operação do erro. Estamos diante de um abismo na história mundial. Nós estamos diante de um abismo na história mundial. As profecias bíblicas estão sendo cumpridas com 100% de precisão em todos os detalhes. E a crença nos OVNIs e em seres extraterrestres é considerada necessária para levar as pessoas a aceitar a retórica do antimessias, do anticristo. E em todo o mundo cético, quando se acredita nesse fenômeno, é cometido o erro fatal de assumir que esses seres alienígenas são extraterrestres benevolentes, gentis, só têm nossos melhores interesses em vista e podem ser seguidos quando recomendarem uma nova forma de adoração. Este cenário está se desdobrando bem diante de nossos olhos. Isso mesmo. Este cenário está sendo bem preparado em sua etapa final, se desdobrando bem diante dos nossos olhos. E o tempo que falta para o aparecimento do anticristo é muito curto. Verdadeiramente, estamos chegando ao final dos tempos. A operação do erro. Para aqueles que não tiveram prazer à verdade, que não creram no eterno, que não amaram a verdade, mas antes tiveram prazer na mentira. Finda aqui esta mensagem. O Eterno vos abençoe. Atentamente, José Geraldo, servo de Yahushua, servo de Yahweh, irmão na fé. Amém. Amém.